Aleluia. Glória ao nosso Deus. Ah, Senhor. Amém. Boa noite, igreja. Graça e paz. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre coração. Vamos ler em Provérbios 4, 23. Quantos sabem o que está escrito? Eu espero você achar. Acharam? Amém. Diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Vou ler novamente. Sobretudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. E o que nós entendemos por guardar? Guardar significa vigiar para defender, proteger, preservar, tomar conta, zelar, cuidar. Tudo isso significa guardar. Você vigia aquele... Por exemplo, essa garrafa, se eu guardo, é para que ninguém pegue. Não é? Se eu coloco dentro de um armário, é para ficar guardado, protegido. Várias coisas eles falam, protejam da luz e do calor. Tipo remédio, água, algumas coisas perecíveis. Para proteger, para guardar. E qual a importância do coração? E por que devemos guardá-lo? É claro que quando, aqui no livro de Provérbios, cita guardar o coração, não está falando do nosso coração natural. Embora nós devemos tomar cuidado com o nosso coração natural também. Por falar nisso, o meu está disparado neste momento. Bem disparado. Por que será, né? Como alguns de vocês sabem, há 3 meses atrás, vai fazer agora dia 15, o meu pai, ele teve falaram que é infarto, só que na certidão de óbito dele estava escrito morte súbita, que eu acho que deve ser a mesma coisa, cardiopatia isquêmica, ou seja, coração. Por algum motivo, o coração dele parou. O coração é o órgão que bombeia o sangue para todo o nosso corpo. Se ele para, o que acontece? Todo o nosso corpo para. E com meu pai não foi diferente. Por alguma razão, por cuidados que ele não teve, às vezes excesso de comida, meu pai... Ele fumava, ele bebia, isso também causa problemas no coração. E o coração dele, de repente, parou de funcionar. E o corpo dele todo veio a perecer. No coração, que diz aqui em Provérbios, quando fala para você guardar o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Isso quer dizer o quê? Que se você não guardar o seu coração, se você não proteger o seu coração, isso vai afetar toda a sua vida. É fato. Nosso coração é um órgão vital para todo o nosso corpo. Devemos guardar o nosso coração
Porque é com Ele que nós nos relacionamos com o nosso Deus. Aqui está o relacionamento com Deus e com as pessoas, em nosso coração. E quando fala aqui, fala do íntimo, né? O coração é aquilo que nós sentimos, do âmago, aquilo que está dentro de nós, aquilo que você sente. E às vezes nós deixamos com que o nosso coração fique desprotegido. Em Provérbios 27, 19. Abram aí, por favor. Acharam Provérbios? Depois de Salmos. Gente, tem tanto versículo sobre coração na Bíblia que se eu fosse colocar aqui, daria umas 5 horas de ministração. Mas eu escolhi alguns. E esse diz assim, ó. Como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. O que isso quer dizer? Assim como nós enxergamos o nosso rosto refletido na água, ou refletido no espelho, assim, nosso coração reflete toda a nossa vida. Nós conhecemos alguém pelo coração dele. Às vezes eu falo para as minhas meninas que eu quero ter o coração dos meus pastores. Pastor Cleito, pastora Sheila, eles não medem esforços para estar com a gente. Para vocês terem uma noção, meu pai mora 3 horas de viagem daqui, no interior de Avaré. E adivinha, eles estavam lá comigo. E a Marinês também. Então, assim, não medem esforços para ajudar, seja estar junto, seja financeiramente, seja em qualquer área que nós precisarmos, os nossos pastores estão ali. Então, isso revela o coração deles e a vida deles. Então, nosso coração revela a nossa vida, reflete a nossa vida. Deixa eu ver. Eu pensei naquele versículo que diz assim, que o coração alegra formoseia, mas a tristeza... Espera aí que eu não sei completo. Está lá em Provérbios 15 alguma coisa, não sei mais. Mas o coração alegre, ele aformoseia o rosto. Uma pessoa, quando ela está com o seu coração cheio de alegria, você olha para ela e você vê, reflete isso no seu físico. Mas quando ela está triste, come. 15, 13? Provérbios 15, 13. Querem ler? Bora. O coração alegre aformoseia o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. Então, o nosso coração reflete toda a nossa vida. E por que nós devemos tomar conta do nosso coração? E nós devemos entender que a obra de Deus começa, ela deve acontecer dentro do nosso coração. Em Ezequiel 36, 26, diz assim: dar-vos-ei um novo coração, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Quem disse isso? Nosso Deus. Então, a obra do Senhor, ela deve acontecer em nosso coração. Quando nós aceitamos a Cristo e nós erguemos a nossa mão, e nós aceitamos a Cristo e confessamos Ele com a nossa boca e falamos agora, Jesus faz parte da minha vida, Ele está dentro do meu coração.
Então a obra começa no coração. Em Jeremias 31, 33, diz que o Senhor, Ele diz assim: eu escreverei as minhas leis no vosso coração. E o que isso quer dizer? Quer dizer que Ele sabe o melhor para nós. Ele conhece o melhor para nós. E se nós conhecermos a palavra dEle, conhecermos o que Ele tem para nós, o nosso coração será guardado e protegido. E nós vemos também que em nosso coração, né, lá em Atos 2:37, quando Pedro pregava para a multidão, diz assim que ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração. E o que quer dizer compungir-se? Palavra difícil, né? Quer dizer que eles se arrependeram do seu coração. Aquilo tocou o coração deles, a palavra tocou o coração deles ao ponto deles falarem assim: eu quero mais. E agora, Pedro, diz a palavra, o que eu faço agora? Eles falaram. Eles queriam dar continuidade porque a obra havia começado no coração deles. Assim como há alguns anos essa obra começou em nosso coração. Em Efésios 3:17, diz assim: e assim habite Cristo em vosso coração pela fé, estando arraigados em amor. Então, Cristo habita em nós, trabalha em nós, começou a boa obra, também lá em Efésios diz isso. E Ele vai completar a partir do momento que nós entendemos que o nosso coração é uma terra fértil. É uma terra onde, se você plantar a palavra do Senhor em oração, você vai colher depois. Amém? Vamos lá. Em segundo lugar, devemos guardar o nosso coração, porque ele é um lugar estratégico. Se ele for afetado, como eu já disse, todo o resto do nosso corpo sofrerá. Se o nosso coração ele for, afetado, todo o corpo vai sofrer o dano. Pense comigo. Se eu quero poluir um rio, eu acho que eu já ouvi isso aqui. O que eu preciso fazer? O rio Tietê, por exemplo, ele está poluído, mas a sua nascente está poluída? Se eu quero poluir um rio que ele está limpinho, todo o rio, eu vou ter muito trabalho em poluir partes do rio. Então, se eu quero poluir o rio todo de uma vez só, eu vou lá e poluo a fonte do rio. Poluindo a fonte, tudo que sair da fonte vai estar poluído, sujo. E é por isso que o nosso coração, ele é disputado pelo pecado. E ele é disputado por ações satânicas. Nosso coração é uma mina onde muitas vezes nós deixamos com que o pecado, com que Satanás plante coisas no nosso coração. Como que eu faço isso? Vendo o que não é para ver, ouvindo o que não é para ouvir. E nós já aprendemos aqui sobre as janelas da alma. Tocando o que não é para tocar. Tem crente vacilando aí. Tem muitas pessoas vacilando. Vacilando na fé. Vacilando no que está vendo. Vacilando, ouvindo coisas que não é para ouvir. Em Gênesis 6:5, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio. O que é desígnio? É a intenção do seu coração. O diabo se contaminou o coração do homem com o pecado. Lá atrás, com o pecado.
E aí em Gênesis 6:5, Deus diz isso, que todo o desígnio do coração do homem estava mal. Foi prejudicado. Em Marcos 7, 20 e 21, diz que dentro do coração do homem é que procedem os maus desígnios. Aí ele continua, sabe o quê? Que é a intenção do coração? Prostituição, furtos, homicídios, adultérios, e continua lá. Um monte de porcariada que o homem deixa o quê? Entrar no coração, muitas vezes antes de cometer o ato, dentro do coração dele já está sujo, tá? Primeiro começa no coração. E aí, o que acontece? Está lá no coração. Será que eu pego aquela caneta que não me pertence, do meu serviço? Ele tem um monte mesmo. Meu patrão é rico. Está pensando. Ah, sabe de uma coisa? Eu vou pegar. Começou o quê? O furto começou onde? No coração. Começou no coração. Né? Através de um pensamento, claro. Então não pense você que só de pensar você não está em pecado, você está. Foi Jesus que disse. Então até mesmo pelos nossos pensamentos, nós devemos o quê? Pedir perdão a Deus. Porque às vezes muita gente tem matado o outro só no pensamento. Ai, como eu gostaria de enforcar. Tem uma amiga nossa que ela diz assim, hoje eu estou com vontade de morder um, quando ela estava muito brava. Então dentro do coração dela, ela já tinha feito. Já tinha enforcado, já tinha sufocado, já tinha feito de tudo ali, ela já era uma homicida. Ai, credo, pastor, é verdade. Jesus que disse. Então, dentro do coração do homem é que procedem os maus desígnios. Primeiro começa no coração e depois ele começa a praticar. Em Atos 5:3. Eu não sei, em Atos 5:3 fala sobre Ananias e Safira. E ele diz assim, porque encheu Satanás o seu coração. Então o pecado toma conta, os maus desígnios, a intenção. O coração é disputado pelo pecado e é disputado por Satanás também. E ele diz, por que encheu Satanás o seu coração? E aí eles mentiram e morreram. Pensou se fosse hoje? Mas tá bom, você falou de tudo isso, né? Da obra, do coração, que começa no coração, do pecado, que se instala no coração, de Satanás que vem com ações malignas, tentando roubar o nosso coração. Considerando que o pecado começa no coração, nós vemos que o próprio Deus fala em Deuteronômio 6:5. O que ele diz lá? Ah, esse eu quero ler. Deuteronômio 6:5. Estão lá nos mandamentos. Diz assim, amará, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a sua força. Sabe como eu faço para Satanás não entrar no meu coração, para o pecado não tomar conta do meu coração? É amando ao Senhor. Começa com esse amor, porque quando você ama verdadeiramente ao Senhor, Satanás não pode tomar conta. Porque a palavra de Deus diz que ele anda ao derredor buscando a quem possa tragar. Se você considera que ao seu redor estão os anjos e ao derredor está o leão bramando, querendo tragar você, querendo roubar o seu coração do Senhor, é amando o Senhor de todo o seu coração que você vai evitar com que Satanás tome conta do seu coração. Com que o pecado tome conta do seu coração.
Lá em Jeremias diz, né, que amarás o teu Deus de todo o vosso coração. E em 29:13 diz também, buscar-me-eis quando me buscares de todo o vosso coração. Então, buscando ao Senhor, vivendo nele, buscando o que Ele tem para as nossas vidas, é que nós vamos conseguir vencer todas essas coisas. Mas não para por aí, porque lá em Provérbios 23:26 diz, dá-me o teu coração. É um apelo do Senhor para as nossas vidas, para os nossos corações. Então, considerando que a obra começa no coração, o coração é a fonte para toda a vida. Nosso coração pode ser disputado por Satanás e pelo pecado. E sabendo que o meu coração deve habitar o Senhor. Muitas vezes, tem pessoas dentro da igreja que falam assim, mas eu amo o Senhor. Eu amo. Como você está falando que eu não amo? Eu amo. E em Jeremias 17:9 diz que enganoso é o coração do homem. Muitas vezes nós vivemos uma religião falando que amamos ao Senhor, mas não nos relacionamos com a palavra. Amamos o Senhor, mas não temos tempo de oração. Amamos o Senhor, mas nós não conseguimos amar o nosso irmão. Nosso coração muitas vezes está endurecido. A palavra bate e volta. A palavra nos surte efeito, o louvor nos surte efeito. Nosso coração está duro. O engano tenta se instalar dentro do nosso coração, ao ponto da palavra não conseguir penetrar. A Bíblia diz que a palavra penetra e separa, né? Como é que é o versículo? Junta as medulas? Como é que é? Não sei. Só sei que é a palavra. É assim mesmo? Obrigada, Marcelo. E aí, a pessoa engana-se a si mesma pela religião, achando que está fazendo tudo certo, mas está se enganando. E esse engano nos leva a endurecer o nosso coração e impede de ouvirmos a voz de Deus. O engano do pecado. Tem gente que peca e não reconhece que pecou. E tem gente que reconhece que pecou, mas não se arrepende. Ah, coração duro. Como que você sabe que o seu pecado fere a Deus? Que o seu pecado fere a santidade de Deus e você não consegue se arrepender? Está enganado. Enganoso é o coração do homem. E ele acha que ele está bem. Hebreus 3:12. Sumiu. Tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Sabe que muitas vezes endurece o nosso coração? Falta de fé. A incredulidade. O 13. Pelo contrário, exortai-vos, mutualmente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nos temos tornado participantes de Cristo e, de fato, guardamos firme até o fim. A confiança desde o princípio tivemos. Ou seja, o pecado endurece o coração. A incredulidade endurece o coração. Eu lembro de uma passagem na Bíblia que
Davi estava trazendo a arca e dançando, né? Dançando. E aí Mical, que era a esposa dele, a palavra diz que ela despreza-o em seu coração. Quando você olha algo que você critica, isso mostra que você tem um coração endurecido. Quando você olha alguém que precisa e você não ajuda, isso mostra que seu coração está endurecido. E esse coração endurecido, ele precisa de cuidados. É uma pessoa que talvez tenha passado por alguma circunstância, alguma situação, e por algum motivo, ela endureceu o coração de tal forma que ela não consegue perceber ou ter compaixão pela dor do outro. Como nós aprendemos aqui com os nossos pastores, é compaixão que nós devemos ter. Não é empatia. Empatia você só olha e não faz nada. Mas compaixão você age, você tem atitude. Não é isso? Então, se você não consegue sentir nada, se você não consegue ter compaixão, significa que o seu coração está endurecido. Talvez pelo pecado, talvez pelo engano, de achar que está fazendo tudo certo, mas não está. Lá em Marcos 3:5, diz que um coração duro entristece a Deus. Como assim? Deus sente tristeza. Vamos ler para entender melhor. Marcos 3:5. Olhando-os ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. E estendeu-a, e a mão lhe foi restaurada. Isso foi Jesus. Diz que o coração duro causou tristeza ao coração de Jesus. Porque não foi para isso que ele nos criou. Quando o Espírito Santo entrou dentro de nós, através da nossa confissão, ele quis colocar o próprio coração dele em nós. O que ele sente pelas pessoas. Quando eu me converti, a minha oração era: Senhor, dá-me um coração igual ao seu. Um coração apaixonado por vidas. Um coração que se move quando as pessoas estão precisando de mim. Senhor, me dá um coração igual ao seu, que não enxerga a pessoa pelo pecado dela, mas enxerga a pessoa como o Senhor enxerga. Porque às vezes a gente olha com a nossa visão, né? Com o nosso coração, e a gente fala: essa pessoa não merece o meu perdão. Pelo que ela te fez, pelo que ela te causou. Muitas vezes nós não temos o coração de Cristo. Não temos facilidade em perdoar. E tem uma coisa que quando eu estava preparando essa mensagem, várias vezes, me dizia assim: cuidado com um dia mau. Fala para eles. O Espírito Santo falava: fala para eles. Cuidado com um dia mau. Se o seu coração não estiver preso ao Senhor, o dia mau chega e você não aguenta. E olha que eu sei o que eu estou falando. O dia mau chegou para mim há 3 meses atrás, quando meu pai morreu. E eu não esperava. E foi muito difícil. Está sendo difícil porque era o meu pai, que eu admirava tanto, que eu amava. E que me ensinou muitas coisas. A honrar, a obedecer, a ser honesta.
Eu tive um pai, um exemplo muito bom de pai. E o dia mal chegou. E parecia que não ia ter fim. Mas hoje eu posso lembrar do meu pai, não com tristeza, mas com gratidão. Saudade e gratidão. Uma pessoa chegou até a mim, quando eu estava pós, né? Falou assim, eu posso te falar uma coisa? Eu perdi a minha mãe há 3 meses. E essa dor não vai passar nunca. E aí, outra pessoa chegou e falou assim, quer saber de uma coisa? Essa dor não vai passar nunca. E aí eu fiquei pensando naquilo, eu falei, se o Deus que me cura não é capaz de tirar essa dor de mim, eu falei, Deus, eu não quero viver essa dor para sempre. Gente, é muito ruim. É muito difícil. Você viver com a dor, você conviver com a dor, pensa uma pessoa que tem uma dor no pé constante, o tempo todo, dia e noite. É difícil? É muito difícil. E aqui, no coração também. A pessoa não vive. A dor toma conta dela. Ela não consegue trabalhar, ela não consegue se relacionar, porque a dor toma conta dela. E eu falei, Deus, eu não quero isso para mim. Espírito Santo, tira essa dor do meu coração. E no momento em que eu falei, eu não vou mais sentir essa dor, eu vou lembrar do meu pai com alegria, com gratidão. Eu consegui sorrir e eu consegui mudar as minhas atitudes. Mas voltando para o dia mal chega. E não chega para quem é mais bonitinho, para quem é mais feinho. Ele chega para todos. O dia mal chega, se você não tiver alicerçado com o seu coração, voltado para o Senhor, você não aguenta. Posso dizer que 1 semana atrás o dia mal chegou para mim novamente. E aí a gente pensa assim, Deus, o que está acontecendo? Deus, será que o meu coração vai aguentar, Deus? E eu falei, diante de tantas coisas, meu coração está aqui, Senhor, para te servir, para te honrar, para te engrandecer. Inclinado para ti, Senhor. Quando o dia mal vem, meus queridos, eu sei que você já teve um dia mal. Se você não tivesse alicerçado na palavra do Senhor e naquilo, convicto do que Deus tem para a sua vida, talvez você não teria feito uma besteira, ou teria, sei lá. Cuidados com o nosso coração. Mas tá bom. Sabe como nós conseguimos amolecer o nosso coração? Em Salmo 51, 17, é um versículo muito conhecido, que diz que um coração quebrantado o Senhor não despreza. Se você se quebrantar diante do Senhor, se arrepender de todo o teu coração, com toda a sua alma, pedindo perdão, o coração quebrantado o Senhor não despreza. E eu repito, o que colocamos em nosso coração governa toda a nossa vida. Nós devemos encher o nosso coração da palavra. É ela que tem que governar nossas vidas, é o Senhor que tem que governar as nossas vidas. Como Lucas falou aqui sobre a cadeira, quem é que tem governado o seu coração? É você, o pecado, Satanás ou é Deus? E eu só consigo vencer tudo isso se eu estiver cheio da palavra. Lucas 6:45.
Esse daqui também é bem citado aqui, né? O homem do bom tesouro. Não, o homem bom, do bom tesouro, do coração tira o bem. E o mau tesouro tira o mal. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Então, se o nosso coração estiver cheio da palavra de Deus, a nossa boca falará o quê? De Deus. Esse será o nosso tesouro. Então, se nós colocarmos, né, tem um versículo que diz assim: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E essa é uma das minhas orações. Senhor, a tua palavra deve estar dentro do meu coração, tomando forma dentro de mim, ao ponto, Senhor, dela estar guardada dentro de mim, porque esconder é guardar. Que eu não consiga, Senhor, pecar contra ti. E se eu pecar, porque o pecado deve ser, como nós aprendemos, por um acidente, eu sou assim, rápida em me arrepender. Tem vezes que você fala uma palavra para alguém, e aí você fala, não sou muito bem, perdão, irmão, perdão, porque não é isso que eu quis dizer, foi mal com as minhas palavras, me perdoe. Então você precisa ser rápido em se arrepender, porque quando a palavra está dentro de você, ela está limpando dentro de você. Mas se você não se relaciona com a palavra, se você não sabe que Deus tem ouvido, se o seu coração está tão endurecido que você não consegue ouvir a voz do Espírito Santo, porque se o nosso coração estiver tão endurecido pelo engano do pecado, o que acontece? Nós não conseguimos ouvir a voz do nosso Deus. E como nós vamos nos arrepender se nós não conseguimos ouvir a voz de Deus? Aquilo vai ficando normal. Aquilo vai ficando normal para a gente. É o demônio não tem nada a ver. Isso não tem nada a ver. Isso aqui que eu estou assistindo não tem nada a ver. E aí você não consegue ouvir a voz do Espírito Santo falando, tá bom não. Presta atenção, que está entrando no seu coração. Mesmo Lucas 12:34, pula aí para frente. São os teus olhos da lâmpada do teu corpo. E se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas se forem maus, todo o teu corpo ficará em trevas. Se você não tem prestado atenção no que você tem visto, você precisa se encher da palavra de Deus. Tem vários outros versículos, vários. Vamos voltar lá um pouquinho em Hebreus 3. Três 12. Não, qual que eu tinha falado, gente? Três. Tá. Estou em Tito. 3:12. Quando diz assim, tende cuidado, irmãos, que jamais haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Nessa palavra, aos Hebreus, se você conseguir entender que a responsabilidade de guardar o seu coração é tua. Porque ele fala assim, tende cuidado, irmãos. Quem é para ter cuidado? Nós. Então a responsabilidade de guardar o nosso coração, de saber o que tem entrado no nosso coração, de encher o nosso coração da palavra, porque através do meu coração toda a minha vida será regida.
Através daquilo que entra no meu coração, tudo que eu for fazer vai refletir a minha vida e a minha volta, e na volta daqueles que estão ao meu redor. Você vê de longe uma pessoa que tem um coração bondoso e uma pessoa que não tem prontidão em ajudar. E você fala, ô coração duro. Você vê de longe uma pessoa que é fácil em perdoar e uma pessoa que tem o coração fechado, amargurado. E aí você diz, ô coração negro. E a gente brinca, seu coração está peludo. Está ruim. Está fechado. Está estragado. Mas um coração, quando ele está alegre, quando ele está cheio do Senhor, é diferente. Um coração alegre formoseia o rosto. Isso reflete em toda a nossa vida. E a fonte está no nosso coração. E Deus deve ocupar essa fonte. Deus deve limpar essa fonte. Deus deve cuidar dessa fonte. E aí toda a minha vida será guiada pelo Espírito Santo, pela vontade daquele que eu sirvo, daquele que eu amo de todo o meu coração. Fique de pé, meus queridos. Não deixe se enganar. Não deixe que o pecado endureça o seu coração. O engano do pecado. As paixões deste mundo, como diz a palavra. A religiosidade. Se nós entregamos o nosso coração ao Senhor, um dia, quando nós aceitamos a Cristo, quando nós o convidamos a fazer parte da nossa vida, então nós devemos proteger o nosso coração. Esse coração deve estar bem guardadinho pela palavra, bem guardadinho por coisas boas. Assim como nós protegemos uma criança, que nós não deixamos, não sobe aí que você vai cair, não pega isso daí que você vai se machucar. Não corre, que você vai cair, vai se machucar. Nós protegemos uma criança. Se o nosso coração não estiver protegido contra as coisas deste mundo, contra as paixões deste mundo, o que acontece? O pecado toma conta. E o dia mau chega. E aí nós não aguentamos. Coloca a mão no seu coração. Faça uma oração agora ao Senhor. Se alguma dessa palavra que eu falei serviu para você, se arrependa. Se lance aos pés do Senhor. Meus queridos, eu entendo que quando o Senhor pede para falar algo é porque Ele já está cuidando de nós. Nenhuma palavra ela vem em vão. É porque nós precisamos entender o que Ele nos ama. Precisamos entender que Ele te ama tanto, que Ele não pode deixar você do mesmo jeito.
entreguei meu coração, pois confio que você sabe cuidar. Te entreguei meu coração, porque vi que você sabe me amar como ninguém, como ninguém. E hoje eu não tenho mais por que chorar. E hoje eu não tenho mais por que me preocupar. Quando a dúvida chegar, vou me lembrar que você sabe cuidar de mim. Te entreguei meu coração, pois confio que você sabe guardar. Te entreguei meu coração, porque vi que a tua proteção me faz tão bem, tão bem. E hoje eu não tenho mais por que chorar. E hoje eu não tenho mais por que me preocupar. Quando a dúvida chegar, vou me lembrar que você sabe cuidar de mim. E você sabe como me preencher, sabe dizer não e dizer sim, sabe me fazer saber que você sabe cuidar de mim. E você sabe como me preencher, sabe dizer não e dizer sim, sabe me fazer saber que você sabe cuidar. E hoje eu não tenho mais por que chorar. E hoje eu não tenho mais por que me preocupar. Quando a dúvida chegar, vou me lembrar que você sabe cuidar de mim. Muitas vezes o diabo quer nos parar, a circunstância quer nos parar, querendo atingir. Muitas vezes os dardos inflamados, palavra paralisada, chamado. Muitas vezes a dizendo: você não é filha, você não é filha.
engano. Ele quer nos enganar muitas vezes, colocando pontos de interrogação naquilo que nós somos. Mas a grande vitória é nossa. O Senhor já venceu por nós. E o nosso coração está firmado naquele que nos amou primeiro. A palavra diz que Ele nos amou. E eu nós reconhecemos, Senhor. Nós reconhecemos a sua grandeza. Nós reconhecemos, Senhor, que sem Ti nós nada podemos fazer, mas o Senhor está dentro do nosso coração. Obrigada, Deus. Obrigada, Senhor, porque muitas vezes as coisas vêm tentar endurecer o nosso coração, mas nós declaramos, Senhor, que nós somos Teus. Teus filhos, nos protege e nos ama. E sabe cuidar de mim, e você sabe como me preencher.